Boa noite. Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rede Super, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Louvado seja o Senhor. Se você puder abrir sua palavra, Bíblia ali no Salmo 13, e puder acompanhar aqui com a gente. A minha versão diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Amém? Esse é um salmo de Davi. Enquanto a gente orava ali, enquanto a gente iria iniciar o nosso ensaio, a gente estava lendo esse salmo. E eu sempre digo que eu gosto muito dos salmos de Davi. Porque ao mesmo tempo que ele inicia o salmo angustiado, mais ou menos na metade, ele já coloca a confiança como se o problema tivesse já sido resolvido. Mas essa confiança do salmista, de que nós temos um Deus que nos livra. A confiança de que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos pôr a nossa esperança, amém? Eu queria que então você colocasse agora diante do Senhor aquilo que você veio, que está no teu coração nessa noite. Amém? Eu queria que você então fechasse os teus olhinhos e colocasse diante dele. Você também que está aí em casa, fizesse a mesma coisa e daí a gente ora juntos. Paizinho querido, eis aí o teu povo. Pai, eu não sei o que vai no coração de cada um, mas tu o sabes. Mas Deus, que assim como o salmista, nós possamos colocar a nossa confiança em Ti, certos de que o Senhor nos ouve, e sim, o Senhor nos ouve. E certos de que nós podemos contar contigo, Pai. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco em todo o tempo, ainda que muitas vezes a gente olhe, a gente pense que o Senhor se afastou. Não, o Senhor sempre está conosco. A Tua presença nunca sai de nós. Pai, obrigada por isso, Deus. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa. Obrigada porque essa é a certeza que nós temos de que o Senhor estará conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada, Senhor. Sonda cada coração. Pai, como a gente sempre ora, nós queremos sair daqui diferentes do modo como aqui entramos. E assim como aqueles que estão em casa, Pai, eles querem ter uma experiência nova contigo, Deus. E que assim seja em nome de Jesus. Nós queremos sair deste culto renovados pela fé que nós temos no Senhor. Em nome de Jesus nós assim oramos, Pai, já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, declarando, Ele nunca nos deixa. E você pode ter certeza. Cante assim com a gente. Que eu ande pelo vale na sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei.
mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor 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 nunca me deixou. Amém. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. É o Senhor que nunca nos deixa, nunca nos abandona. E por Ele nós somos revestidos da sua graça e do seu poder. Amém. Vento que um dia me alcançou, onde eu estava, foi o Espírito de Deus. Presença Santa me restaura, és minha herança.
Diga isso pro Senhor. O meu coração é teu, 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 Senhor. Sou teu, servo de Deus, nasci de novo, revestido fui. Sou teu, e quem habita em minha vida, a verdade e luz. Sou teu, servo de Deus, nasci de novo, revestido fui. Sou teu, e quem habita em minha vida, a verdade e luz. Amém? Somos revestidos pelo Senhor, somos dele. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que alegria a gente poder estar aqui nessa noite, podendo celebrar ao Senhor. E esse tempo é um tempo onde nós estaremos orando ao Senhor, apresentando os nossos pedidos diante do nosso Pai. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Como nós cantamos aqui, que nós somos do Senhor, como nós cantamos na primeira canção, que Ele não nos deixará, são certezas, promessas que nós temos na Palavra de Deus, em que o Senhor, sim, Ele se apresenta a cada um de nós. E nessa noite, como a Mônica começou aqui falando, a gente não sabe como você chegou aqui. Eu não conheço o seu coração, eu não sei o que de fato você veio buscar nessa noite. Mas o que eu tenho certeza é que o Senhor Jesus está aqui. E aquilo que você veio buscar, Ele é poderoso para trazer a resposta ao seu coração e de fato acalmar o seu coração nesse tempo também. Então nesse momento eu quero te convidar, se você puder, a se colocar de joelho nesse tempo, para nós juntos orarmos ao Senhor e apresentarmos os nossos pedidos diante do nosso Pai, porque Ele sim é esse Deus justo, esse Deus fiel, esse Deus que cuida das nossas vidas. Deus amado, está aqui o teu povo, Deus, de joelhos na tua presença, clamando pela tua presença, pelo teu toque, pelo teu agir em nossas vidas. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos aqui nessa noite, uma quarta-feira à noite, Deus. Nós temos essa oportunidade, o privilégio de nos reunirmos aqui presencialmente, muitos outros, ó Deus, nas suas casas também. Mas que privilégio, Deus, que nós podemos ter em te buscar, ó Deus, em separar um momento da nossa semana para te adorar, para bendizer o teu nome, para buscar a tua face. Deus, e nesse tempo nós queremos clamar, ó Deus, pela tua presença sobre as nossas vidas, dizer, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo neste lugar, mas também, Deus, apresentar diante do Senhor as nossas causas, Deus. Deus, como lemos esse texto aqui, nós podemos sim nos apresentar diante do Senhor, orar, Deus, em todas as situações. Apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas situações que muitos talvez estejam enfrentando aqui nesta noite, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha com poder, com graça, com misericórdia sobre cada um de nós.
mas que nessa noite, Pai, possamos encontrar, ó Deus, abrigo no Senhor. Que sim, ó Deus, nós possamos sair daqui dessa noite, Pai, com a certeza de que o Senhor é esse Deus que tem cuidado de nós. É esse Deus que não nos abandona. É esse Deus, sim, Pai, que está presente em todos os momentos das nossas vidas. Mas também, Deus, apresentar diante do Senhor a nossa gratidão, ó Deus. O nosso louvor a Ti, Pai. Porque sabemos que o Senhor é esse Deus que sim, se apresenta, se revela a nós em todos os momentos, ó Deus. Então nesse tempo, ó Pai, que o Senhor use esse tempo de culto aqui para ministrar aos nossos corações. Deus, tira de nós todo sentimento de tristeza, toda e qualquer preocupação, ó Deus, que muitas vezes nos impedem de ouvir a Tua voz. Mas, Pai, queremos estar atento àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Tenha liberdade, Pai, para ministrar ao nosso coração, para revelar, ó Deus, a Tua vontade, Deus, para nos mostrar aquilo que precisamos mudar. Mas acima de tudo, ó Deus, queremos sair daqui nessa noite transformados pelo Teu poder, pela Tua presença que é real neste lugar, ó Pai. Por isso, Deus, visita cada um de nós nesse tempo, que Teu Santo Espírito, Deus, possa estar tocando em nossos corações, transformando, ó Deus, as nossas vidas. Mas, Pai, que essa noite seja uma noite de milagres, que essa noite, Pai, seja uma noite de respostas, que essa noite, Pai, seja um tempo do Senhor, ó Pai, manifestar o Teu poder sobre cada um de nós. Por isso nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, clamando, ó Deus, pela Tua presença, apresentando os nossos pedidos diante do Senhor, mas também, Pai, depositando toda a nossa esperança e a nossa confiança em Ti, porque cremos, Pai, que o Senhor é esse Deus de poder. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, nos ajuda a descansar em Ti, a confiar no Senhor em todos os momentos. Por isso nós oramos aqui nessa noite, Pai, colocando diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, pedindo, Pai, que hoje, mais uma vez, o Senhor faça algo novo nas nossas vidas. E que ao final deste culto, ó Deus, possamos sim testemunhar do Teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Por isso vem, Senhor, fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, para que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, exaltado e engrandecido nesta noite, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso louvor. E pedimos, Pai, que o Senhor continue sim a usar esse momento aqui para ministrar as nossas vidas, para louvor e honra do Teu nome, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa realmente nessa noite ministrar o seu coração e que esse seja um tempo de você ouvir a voz de Deus e de fato encontrar resposta do Senhor para a sua vida. Deus abençoe.
Só 11 anos. Amém, né? Louvado seja o Senhor. As palmas podem ser mais, né? Para o Senhor Jesus. Honra e a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Você pode se sentar. Esse é o momento que nós queremos adorar e agradecer a Deus, louvar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero compartilhar um texto com os amados. 1 Crônicas, capítulo 29. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra, a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Em Tuas mãos residem toda a força e o poder. A Tua destra há dignidade, consolo e encorajamento a todo ser que carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Yahvé, ó Senhor. Esse é o momento que nós queremos adorar a Deus dessa forma, louvar a Deus através dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas nós também queremos fazer um convite para você. Daqui a uma semana, o Ministério Eficiente vai ter retiro. E se você quiser adotar alguma daquelas pessoas para contribuir, ajudar, custear o retiro deles de alguma maneira, você também pode fazer nesse momento. Só que daí você coloca no envelope ali, direcionando ali essa oferta que você for fazer para o retiro eficiente. Ok? Vamos agradecer a Deus. Coloque-se de pé. Querido Deus e Pai, nós somos gratos e Te louvamos, Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ti. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Esse mundo pertence a Ti, porque o Senhor o criaste. O ar que nós respiramos pertence ao Senhor. Todas as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos pertencem a Ti, Pai. Por isso, Senhor Deus, nesse momento recebe de nós, como adoração, como louvor, parte dos recursos que o Senhor entrega nas nossas mãos para que nós cuidemos. Mas recebe de volta, Senhor Deus. Nós devolvemos uma parte disso ao Senhor, para que seja usado na Tua obra, Deus. Para que o Teu santo nome seja lembrado, engrandecido e louvado sobre toda a terra. Nós somos gratos a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. E para você que está em casa, que também quer usar os meios eletrônicos para contribuir, você pode fazer o Pix para tesouraria@pibcuritiba.com.br. Adoremos ao Senhor.
tudo fez, tudo é teu. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Paizinho, por cada oferta que foi aqui colocada, Deus, por cada dízimo que foi devolvido. Nós reconhecemos que tudo de fato é teu. E nós apenas te devolvemos aquilo que o Senhor já nos deu. Obrigada, Deus, pela tua palavra que é confirmada em cada tempo, em cada momento das nossas vidas. Pai, prepara agora o nosso coração, Deus, a nossa mente. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, ó Deus, estar com coração e mente abertos, ó Pai. E queremos que a tua palavra permaneça em nós, Deus. Que não fique só aqui, Pai, mas que a gente leve. Leve não só por alguns dias, Pai, alguns momentos, mas por todo sempre, Deus. E que ela produza fruto em nós e através de nós. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode sentar-se. Muito obrigado você que aceitou o nosso convite. Eu sei que várias pessoas estão aqui hoje pela primeira vez. Só levanta sua mão aí para a gente reconhecer você. Bem-vinda, 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 bem-vinda ali. Bem-vindo vocês aqui também. Ali também sejam bem-vindos. Lá atrás eu vi o senhor também levantando, dando um tchau. Muita gente, que vocês sejam muito bem-vindos. Você que está aí também conectado conosco, agora é a tua chance de você pegar esse link. Você já manda tanta coisa para tanto grupo diferente, manda algo que vai abençoar. Vamos fazer esse negócio? Você vai mandar algo que vai abençoar agora. Então copia esse link, manda no grupo da tua família. Eu tenho certeza que hoje vai ser algo muito especial para o seu coração, para a sua vida. Então pega aí e já manda para todo mundo. Nós vamos orar pelas crianças. Onde estão as crianças aqui? Levanta a mão aí. Opa, tem bastante criança, que coisa boa. Nós vamos orar por elas agora e daqui a pouco elas podem ali, tá aqui na minha direita, aqui na parte de trás, tá o pessoal que vai cuidar das crianças, contando história, ensinando louvor. Hoje vai ser muito legal, muito especial. Então, se você está perto do teu filho, da tua filha, coloca a mão aí sobre a vida, sobre a cabecinha deles e vamos pedir ao Senhor que abençoe. Muito obrigado, Pai, por esse momento especial, onde nós podemos orar, interceder pelas crianças. E estendemos as nossas mãos sobre a vida delas, na convicção, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações e abençoa os pequenos. Que eles cresçam em estatura e em graça na Tua presença, que eles sejam protegidos pelo Senhor, cuidados e guardados por Ti, Pai. E que o nome de Jesus seja exaltado através da vida deles nesse tempo também. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, oramos. Amém. As crianças podem então ir ali com o nosso grupo, vão ficar no primeiro andar, estudando, aprendendo, e nós estaremos aqui com a Letícia. Chega aqui, Letícia, quero apresentar a Letícia. A Letícia é autora, escritora aí de 2 livros já. E a gente está hoje celebrando ao Senhor, porque essa literatura tem alcançado o coração e a vida de muitas pessoas, tem abençoado a vida de muitas pessoas ao longo da leitura em si, né? E hoje ela veio trazer um tema muito especial para nós. Ela trouxe os dois, apaixonada por ele e casada com ele. Você trouxe os livros, tá? Os 2 livros. Então no final a Letícia vai estar ali atrás para a gente também, fazendo uma dedicatória. Vou pedir para você que veio aqui adquirir esse livro, leve esse livro para casa, nem que seja para dar de presente para alguém e abençoar a vida da Letícia, que veio tão voluntariamente aqui servir a todos nós. Eu quero orar por ela, vou pedir para você estender a tua mão para cá também. Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a vida da Letícia nessa noite. Pai, muito obrigado pela vida da Letícia. Obrigado porque ela tem se dedicado ao Senhor através da escrita. Obrigado porque ela tem se dedicado ao Senhor e, de certa forma, está abrindo o seu coração para abençoar a vida de pessoas que têm tantas lutas diferentes. Que hoje o Senhor nos abençoe através da instrumentalidade da tua filha. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Letícia, fica à vontade. Amém, boa noite,
Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou Letícia, sou casada com o pastor Israel aqui da igreja. Quem conhece um barbudo? Aí, é um barbudo. Eu juro que quando a gente casou, eu sempre faço a mesma piada. Ele tinha cabelo, mas com o tempo as coisas vão mudando, ainda bem que o amor permanece, né? E nós temos 3 filhos. O Davi já está com 14 anos, a Sara com 12, e daí eu tenho o Rafa com 8, né? Porque ele apareceu assim, levei um susto, mas já estão grandes, né? E eu estava ali tentando hoje, como que fala? Tirar a ferrugem das minhas libras, porque eu fiz libras, pessoal, quero dar um oi especial à comunidade surda. Pois é, mas eu esqueço tudo, mais ou menos, né? Então, quando eles começavam a falar comigo, gente, eu não entendia. Então, eu até lembrava das coisas, mas daí me dava tipo um pavor pequeno, assim. Mas eu acho lindo Libras, né? Queria poder fazer isso, assim, mas faltou um pouco ali de persistência. Também já trabalhei um tempo com o pastor Adoniran, né? Eu sempre falo também quando eu venho aqui, porque eu tenho um irmão mais velho, o Ricardo, ele faz 45 anos esse ano. E ele teve paralisia cerebral, né, quando ele nasceu. E eu via ele por muito tempo em casa, fazendo nada. E Deus começou a mexer no meu coração. E eu ficava pensando, puxa, o que será que os outros amigos do Ricardo estão fazendo? Será que eles estão em casa fazendo nada? Também querendo ter amigos, querendo sair um pouco, querendo estudar a Bíblia. E eu conversei com meu irmão, conversei com o pastor Adoniran, ele aceitou até, né? Meu marido dirigia a Kombi. Então, meu irmão ligou para os amigos para ver o que eles estavam fazendo. E a gente, que tal, toda sexta-feira à tarde, a gente se encontrar na igreja e estudar a Bíblia, conversar, né? Fizemos o primeiro retiro para cadeirantes, né? Gente... Que loucura. Mas hoje, quando eu vejo aonde Deus está levando esse projeto, né? Hoje já tem a Johnny and Friends. Nunca a gente imaginava que essas coisas pudessem acontecer. Bom, a gente já orava, né, pastor? A gente falava, e agora tem o pastor Kleberson que está à frente aí. Então, é muita coisa que Deus vai fazendo. Meus últimos 2 projetos são esses 2 livros que Deus colocou no meu coração também. Um dia eu estava bem tranquila lá na minha casa, lavando louça, porque sabe, dona de casa lava roupa e louça são intermináveis, e é isso que eu faço na maior parte do meu dia. E eu escutei uma voz na minha mente: Letícia, escreve a sua história. E eu fiquei, oi, o que está acontecendo? Eu devo estar ficando doida. E ignorei totalmente essa voz na minha mente, porque às vezes a gente tem que pedir o discernimento de Deus, e no momento eu, né, deixei de lado. Depois de um tempo passou a mesma frase, Letícia. Daí falou assim, filha, escreve a sua história. Eu falei, opa, 2 anos depois, que eu sou meio devagar, será que é Deus falando comigo? Né? A pessoa que... E comecei a orar sobre o assunto. E muitas coisas daí começaram a passar pela minha mente. Não sei escrever, né? Não lembro, minha memória é ruim. Realmente, minha memória é ruim. Mas, assim... No livro, eu conto, é um testemunho, tá, gente? E eu tento escrever de uma forma leve e engraçada e divertida e profunda. Bem simples, né? Mas Deus me deu essa graça de escrever e Ele foi me lembrando. Eu orava, Deus, o que o Senhor quer que eu escreva? Qual história? Então, eu vou contando histórias e coloco dentro delas o ensino bíblico, aquilo que Deus fez, né? E esse aqui eu lancei em 2020, daí veio a pandemia, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora com esses livros? Mas Deus deu graça e ele também foi divulgado, e esse ano, casada com ele. Aqui eu conto um pouco sobre as histórias com meu marido. Meu marido, ele é uma pessoa assim, peculiar. Eu chamo ele de Indiana Jones, porque tudo que não é para fazer, ele faz. E ele não tem medo assim de morrer. Então, ele tenta umas coisas, pular de paraquedas. Eu fico só na intercessão. Falo, Deus, por favor. Na lua de mel, achei que eu ia ficar viúva, gente. Vocês precisam ler aqui o que a pessoa inventa, né, para fazer. Mas ok. Então, gente, no final eu vou estar lá. E é óbvio que eu coloco um pouquinho de Deus em tudo, porque, na verdade, os livros não são sobre mim, são sobre Deus. E hoje eu quero conversar com vocês, eu até quando o pastor Adoniran pediu sobre o que você vai falar, eu pensei num tema, o Deus que escreve as nossas histórias. Porque tem a ver com os livros, né, que eu
que eu estou falando hoje. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, se você trouxe a sua Bíblia, vou beber um pouquinho de água. Abra lá em 2 Coríntios 3, 3. Segunda Coríntios, eu sempre quero falar Corinthians, não pode, né, pastor? 3, 3. Muito bem. Vamos ler? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito vivo, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu pudesse dar um tema para esse sermão, né? Eu estudei teologia, né? Me formei junto com meu marido, nos formamos em 2010. Então, eles faziam um formatinho, né, que a gente precisava. Qual é o título do seu sermão? Então, eu pesquisei na internet, tem bastante sobre esse texto, né? Cartas vivas, ou eu quero agora fazer para o nosso contexto, livros vivos, ok? Porque a pessoa dá uma adaptada, né? Muito bem. Eu amo histórias, gente. Eu não sei em relação a você, mas a contação de histórias existe desde antes do surgimento da escrita, certo? Porque as pessoas não tinham como registrar, então, oralmente, elas iam passando as histórias, as tradições, os ensinamentos. Então, contar história é uma das formas de ensino mais antigas, né? Certa vez na minha célula, eu perguntei para o pessoal, qual é a sua história favorita da Bíblia? Você consegue pensar aí? Eu sei que são muitas, né? E também a de Jesus eu falo que não conta, porque essa é a principal. Você consegue pensar numa história aí que fala ao seu coração? E um ensinamento, não é verdade? Eu gosto muito da história de José, né, no Antigo Testamento. Fala muito ao meu coração. Gosto muito da fidelidade de Deus, a fidelidade de José a Deus, mesmo nos momentos difíceis, né? E a gente tem que estar aberto, né, quando a gente lê a Bíblia, porque nós vamos ler histórias de pessoas como eu e você, pessoas que não eram perfeitas, graças a Deus, né, gente? Porque se fosse para ser perfeito, né, não ia estar ninguém aqui. Mas a gente vive de histórias. Que mais que eu ia ler aqui? Quando eu não sei, para quem tem filho aqui, eu amava deixar eles inventarem histórias, né? Você começa uma história e daí eu falava, vai filho, agora você continua. E daí a Sara continuava. E daí o Rafa continuava. Quando eu dava aula de inglês, o tempo também, uma forma legal de praticar o inglês, a gente começava uma história e a pessoa ia continuando, né? E às vezes matava o personagem principal da história e acabava. Eu falava, gente, agora a história vai ser como, né? Mas a gente, as histórias, elas fazem com que a nossa imaginação, ela seja abrangente, que ela cresça. Eu amo, né, gente? Eu sou meio suspeita, tanto que meu livro é feito de histórias. Você conhece esse termo, qual a moral da história? Qual é a moral da história? Então, as histórias são ensinamentos, né, para a nossa vida. Voltando lá para o texto bíblico, eu vou ler aqui na minha Bíblia agora, ou vou ler aqui no papel. Os pensamentos eu devia manter para mim mesma, mas eu falo em voz alta. Quem aqui faz isso? Às vezes eu estou assim, mãe, o que você está falando? Meus filhos falam, não, eu só estou pensando meio alto aqui. E daí eu falei, eu tenho que aprender a manter meus pensamentos na minha mente. Vamos ler lá de volta ao texto. Eu gosto muito, né, do apóstolo Paulo.
e principalmente da história dele, o que Deus fez através da história. E eu gosto principalmente das cartas que ele escreveu, né? Nós, hoje aqui no contexto, quem é do tempo das cartas, que escrevia carta? A gente vai revelar um pouco a idade agora, pessoal. Quem é do tempo que escrevia carta, gente? Olha, bastante gente. Eu tinha uma prima, quando eu tinha uns 9, 10 anos, ela mora ainda em Palhoça, Santa Catarina, e uma das nossas atividades favoritas era mandar a carta uma para outra. Gente, era muito legal e demorava, né? E a gente conseguiu um selo, o selo que era aquele selo mais barato, acho que era 1 centavo na época. Quem lembra disso? Eu conseguia mandar para ela, e era engraçado porque ela torcia para o São Paulo e eu torcia para o Palmeiras. Não sei por quê. Hoje em dia eu nem sei mais do Palmeiras, mas então eu colocava 1000 adesivos do Palmeiras, assim, e mandava a carta para ela. E ela 1000 adesivos do São Paulo e mandava para mim, né? Ela tem até hoje as cartas, acredita? Eu não tenho, mas Priscila, me perdoe. Mas era muito divertido. A gente vai ler hoje, a gente já leu hoje, né? Uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E eu gosto muito, quando eu estou estudando sobre o texto, de analisar o contexto, né? Por que aquilo estava acontecendo. Às vezes eu fico mais tempo aqui do que na aplicação em si, né? Porque eu acho muito legal. A gente vai vendo ali que Paulo, ele começa esse texto, parece que ele está comentando sobre um assunto, e a gente, quando lê 2 Coríntios 3:3, a gente tem que refletir e falar, puxa, mas o que ele está falando? Porque já no começo do versículo 3, ele faz 2 perguntas. E são 2 perguntas retóricas. Se você não sabe o que é pergunta retórica, é uma pergunta que não necessariamente necessita de resposta. É só para você refletir, né? E eu estava pensando, gente, as mães são mestres em perguntas retóricas. Porque sabe aquela frase, quando você está aprontando, fazendo alguma coisa errada, e a mãe pergunta, você quer apanhar? Não é para responder. Não é para responder, é para você refletir sobre o seu comportamento, porque se você continuar daquele jeito, daí realmente as coisas vão acontecer. Eu lembro da minha mãe, mas você quer apanhar? Eu pensava, mas será que ela quer que eu responda? Não, gente, é só para refletir. Então aqui, no começo do versículo 3, a gente tem 2 perguntas que Paulo faz. E ele está perguntando, será que eu preciso recomendar a mim mesmo? Será que precisamos, como algum de vocês, cartas de recomendação? Todo mundo aqui sabe o que é uma carta de recomendação, né? E nesse contexto era muito comum, principalmente em viagens ministeriais, porque as pessoas viajavam bastante e não tinha Instagram, Facebook, para saber se a pessoa era de confiança ou não. Então a pessoa viajava com uma carta, para que quando ela chegasse à igreja, ela fosse bem recebida. Fosse, olha, essa pessoa aqui é gente boa, você pode tratar ela bem, certo? Então eles escreviam coisas recomendando a pessoa, né? E Paulo está aqui se perguntando, será que eu preciso escrever uma carta de recomendação sobre mim mesmo? Se você não sabe, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Ele estava ali no meio de um problema, de uma dificuldade que a igreja estava enfrentando. Ele fundou a igreja de Corinto e depois ela ficou sob cuidados de Apolo. Você pode ler em Atos 19 sobre isso. E ele está ali fazendo 2 perguntas. É óbvio que a resposta é não, mas ele está fazendo as pessoas refletirem, tá? O assunto que eles estavam conversando antes, né, se você voltar um pouquinho no capítulo 2, versículo 18 e 19, você entende que Paulo estava pregando sobre a nova aliança. Ele diz que ele é ministro da nova aliança. E é isso que ele estava fazendo, e era disso que eles estavam conversando e discutindo. Eu não sei se você sabe, mas sabe, né, gente, que é uma coisa bem básica, né, que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, certo? O Antigo Testamento, as pessoas se relacionavam com Deus relacionadas à antiga aliança, né? Todo mundo sabe, né? Da lei de Moisés, né? Que foi escrita lá, né? No Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra. Eles colocavam dentro da arca e tinha todo o tabernáculo, tinha toda aquela função de se relacionar com Deus. Paulo, ele insistentemente pregou a nova aliança,
que era, gente, uma quebra de paradigma, né? O Novo Testamento não existia na vida de Paulo, né? Então imagine, as pessoas estavam acostumadas a se relacionar com Deus de uma forma, e de repente ele vem e diz: não precisa mais, nós temos uma nova aliança, e você pode se relacionar com Deus de uma forma livre, pela fé em Cristo Jesus. Então não necessitava mais matar os animais, sacrificar os animais. Existia uma liberdade nova que as pessoas não sabiam o que fazer com ela. E Paulo estava sendo ministro dessa nova aliança, pela fé em Cristo Jesus. E era uma mensagem muito linda, mas estava dando um probleminha, porque existia um grupo, os chamados judaizantes, e Paulo vai falar bastante sobre isso na carta de Gálatas, né? Aqui ele só dá uma pincelada. Os gentios se convertiam e os judeus queriam que eles fossem circuncidados. Então imagine, os gentios estavam lá, né, encontravam Jesus, e de repente um grupo de judeus queriam que eles se colocassem debaixo de algumas regras, que era o que os judeus pregavam. Não pode isso, você tem que fazer isso. Então eles criam em Cristo, na salvação, mas as pessoas precisavam agir de determinada forma, né? Precisavam ser circuncidadas. O Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, foi para resolver esse problema, gente. Então, assim, a igreja estava começando a nascer e já tinha problema, né? Não sei se você, por um acaso, assim, já viu algo parecido, assim, uma igreja com problemas, onde tem pessoas... Onde tem pessoas tem problema? Não, mas onde tem pessoas tem coisas boas também, né, pessoal? Então, Paulo com certeza não precisava de uma carta de recomendação. Porque, e Paulo, eu acho que ele fica meio brabo ali, né, pastor? Porque ele fica assim, né, tipo, vocês, olha no versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Gente, você quer conhecer uma pessoa, você olha para os frutos dela, se ela está sendo uma carta viva de Deus, né? Paulo falava assim, eu não preciso que ninguém me recomende, porque Deus me recomenda. Não, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele, né? Quando eu fui escrever esse livro aqui, gente, o primeiro, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, ai Deus, as pessoas vão ver que eu não sou tão perfeita assim, como as pessoas acham que eu sou, né? Porque no livro, gente, eu escrevo a parte boa, mas a parte também que eu não fiz as coisas certas, né? E o que Deus me ensinou através dela. Mesmo depois de ter vivido muito tempo com Deus, quando eu entrei na universidade, eu comecei a questionar fortemente a minha fé. E eu orei, ainda bem que eu fui orar, né? Mas daí, para você saber o que aconteceu, você tem que ler, tem que ler o livro. E eu fiquei relutando ali um tempo, sabe? Preocupada com a minha reputação, o que as pessoas iam falar de mim, né? Não tinha uma carta de recomendação sobre a minha própria pessoa. E eu fui orar, o Espírito Santo falou assim, filha, não é sobre você. Ai, sabe assim quando o Espírito Santo dá um tapa de luva? Né? Você vai escrever um livro, você vai contar a sua história, mas no final das contas, nessa história, eu sou o ator principal. Você, minha filha, pode ser uma coadjuvante, uma figurante, pode ser qualquer coisa, mas o principal dessas histórias sou eu. Então, o Espírito Santo falou bem assim, não se preocupe muito com você, não. Desse jeito, gente. Não, você está se preocupando demais com você. Nem deixa, né? E por um tempo eu fiquei assim presa nessa coisa, tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas eu precisava obedecer, porque eu sabia o que Deus pensava de mim, entendeu? Muitas vezes a gente fica preso às coisas, esperando recomendação das pessoas, quando nós já temos a aprovação de Deus para fazer determinadas coisas. Gente, eu não sei contar você, mas eu desejo ser uma carta viva de Cristo. Amém? Quem aqui quer ser uma carta viva de Cristo? Amém. Ou um livro que ele está escrevendo as histórias. Você sabia que toda pessoa que tem um livro para escrever, né? Eu às vezes fico pensando, mas mais um livro, mais uma pessoa contando as suas histórias. Mas, gente, isso foi orientação que Deus me deu mesmo. Porque eu nunca tinha pensado em escrever. E eu falava, Deus, tem certeza? Ele falou, vai. Mas se todo mundo aqui pudesse escrever um livro, daria uma história. Mas sabe o que a gente precisa refletir? Nesse livro que Deus está escrevendo, será que é Ele mesmo que está sendo o ator principal?
Ou será que no seu livro você muitas vezes quer ser aquela pessoa que está à frente, aquela pessoa que toma as decisões, aquela pessoa que escreve sua própria história? Mas mais ainda no contexto que nós vivemos, que o ser humano está no centro definitivamente. Nós vivemos num mundo onde a cosmovisão, o ser humano está ali. Ai, você tem que fazer aquilo que você quer, aquilo que você sente, aquilo que você tem vontade, você precisa ser feliz. Gente, mas não é assim que a Bíblia fala de como a gente precisa viver a vida. E muitas vezes essas influências são refletidas nas nossas decisões diárias, naquilo que a gente faz. Então, hoje eu quero falar com vocês, já falei meia hora, pastor, até que hora que é? Ah, meu Deus, ô Jesus. Ah, tá bom, eu esqueci de perguntar quanto tempo. Gente, eu queria contar para vocês que, sabia que quando eu tinha 15 anos eu nem falava, eu não abria a minha boca. A melhor expressão para me descrever era jacu. Sabe a pessoa que tem vergonha de tudo, de todos? Mas olha o que Jesus faz, tá vendo? E convivência com meu marido também, que tem a síndrome do vereador. Já viu aquela pessoa? Síndrome do vereador? Fala com outro. Eu e meus filhos, eu já falei para ele que nós, involuntariamente, já somos do ministério Eu Escolhi Esperar. Porque a gente espera. E a gente espera, daí vem outro irmão e fala, daí vem outro irmão e fala. E daí, às vezes, no final do culto, a pessoa quer abrir a vida inteira. Eu já orientei o marido, eu falei, marido, assim você marca uma reunião durante a semana, porque senão a gente vai ficar 5 horas aqui, né? Mas nós já somos involuntariamente do ministério Eu Escolhi Esperar. Tá, eu já sou treinada nisso, agora meus filhos estão aprendendo, né? Ok. Número 1, porque eu sou batista. Como a gente se torna uma carta viva, então? Está lá no texto, gente. Está tudo ali, né? No versículo 3, ele está escrevendo assim. Vocês demonstram que são uma carta viva de Cristo. Vou pular um pouquinho ali. Escritas com o Espírito do Deus vivos, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Gente, é muito importante, você vai agora falar para a pessoa do lado, é só para acordar, gente, se não tem ninguém do seu lado, você fala para você mesmo. Seja uma tábua maleável. Fala aí para a pessoa, seja uma tábua maleável. Eu falo, o que é isso que a pessoa está falando? Seja uma tábua maleável. Gente, quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos, vou trocar a tábua agora por coração, tá? Que faz mais sentido. A antiga aliança, lembra? Ela foi escrita em tábuas de pedra. Gente, quando você escreve em pedra, para tirar aquilo não é difícil. Você tem que cavar, você tem que, né, perfurar. Água mole, como fala? Em pedra dura, tanto bate até que fura. 1000 anos tem que ficar ali. Mas quando nós conhecemos a Cristo e nós vivemos a nova aliança, nós precisamos que o nosso coração seja macio. Gente, a gente precisa ter um coração ensinável. Ensinável. Tenho certeza aqui que tem pessoas que Deus está querendo ensinar algo na vida. E Deus vai rodeando. Põe uma pessoa para falar. E daí vem um versículo na Bíblia. E daí vem, você sonha sobre o assunto. Você pensa, às vezes você é meio devagar. Eu sou devagar, gente. Eu falo, Deus, tem que falar bem claro para eu entender. Né? E Deus está te cercando sobre alguma coisa que você precisa mudar e ser transformado. E você fica ali com o coração duro e não deixa Deus transformar. Não seja essa pessoa. Não seja. Você precisa orar. Não sei, de repente você está orando por uma amiga, um amigo, porque nunca é a gente, né? Sempre o outro. Para que Deus transforme algumas coisas na vida dele. Ora, gente, ora para que Deus transforme aquele coração duro. Nós não podemos ter corações de pedra, nós precisamos de transformação. Como a pessoa que conhece a Cristo continua do mesmo jeito? Não dá para entender. Não dá, alguma coisa está errada. Você tem que entender que se Deus está te ensinando sobre algo, deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Abra mão do controle, daquilo que você sabe. Viva pela fé, é isso que Deus quer que você faça. Tem gente que Deus fala tanto, ensina tanto, mas parece que a pessoa não muda. Nós precisamos de transformação. Outra coisa, para que Deus escreva a nossa história e que sejamos cartas vivas de Deus, o autor precisa ser Ele.
não a gente. E eu sei que isso é difícil. Eu queria falar para vocês que eu tinha minha vida toda planejada antes de conhecer Jesus. Eu vou estudar, vou ir para... Como que fala? Já até esqueci o que eu queria fazer. Vou ser professora de universidade, porque eu achava o máximo. Gente, nada contra, mas era um problema meu. Assim, que eu falava, eu precisava demonstrar algumas coisas para as pessoas. Lembra que eu ficava ali procurando a aprovação das pessoas? E eu achava que ser inteligente, assim, as pessoas que liam Shakespeare, os clássicos da literatura, umas coisas, né, Madame Bovary, aquelas coisas chiques, eu lia só para dizer que eu era mais inteligente, sabe assim? Ai, desculpa, eu estou confessando o meu pecado. E eu tentei por 2 anos entrar na Universidade de Letras, Deus não permitiu, porque Ele é misericordioso. Mas eu achava o máximo, gente, as pessoas que sabiam das coisas. Quando tinha uma rodinha assim, começava a citar os livros e eu não sabia, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, eles vão achar que eu sou burra. Né? O Espírito Santo começou a me mostrar, olha, lembra da transformação do coração maleável? O Espírito Santo começou a me mostrar, seu coração está orgulhoso. Isso aí é orgulho. E eu fiquei, ai Deus, não é mesmo? Daí eu fiquei com vergonha, né? Porque quando Deus mostra as coisas para a gente fica com vergonha, mas eu falo que o Espírito Santo, ele nos mostra as coisas, mas ele é com carinho, é delicado, né? E eu falo que Deus mudou isso na minha vida. Porque o Espírito Santo começou a me mostrar como eu estava errada, né? Como eu queria a aprovação das pessoas, como eu procurava não agradar a Deus e sim o outro. João 3,30, Paulo dizendo ali, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Você está disposto a dizer não a si mesmo? Está disposto a ser apenas um figurante? Ou você quer ser a estrela o tempo todo? Está disposto a abrir a mão de si mesmo? Você tem algo que precisa entregar nas mãos de Deus para que Ele possa escrever a história da sua vida? É assim que nos tornamos cartas vivas de Cristo, quando nós temos um coração maleável. Número 2. Não confie em seu próprio entendimento. Ali, Paulo fala no versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Gente, eu tenho certeza que se o pastor Adoniran vier aqui falar dos sonhos que Deus foi colocando para o ministério eficiente com o tempo, ia dar um pouquinho de medo, né? Porque você, à medida que você vai confiando em Deus e Ele vai escrevendo a sua história, lembra da parábola dos talentos? Ele te dá um talento, 2, né? Porque o que tinha 1 não fez muito bem, mas Ele te dá 3, por exemplo, e você administra aquilo bem. Você coloca nas mãos de Deus. Ele vai lá e te dá mais um pouco, né? Você vai administrando. E quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, é assim, Ele vai fazendo aos poucos. Cristão não tem todas as respostas sobre um projeto. Eu não sei. Deus falou assim, ó, escreve o livro. Agora, se ia vender, se ia alcançar pessoas, eu não sei. Como é que eu vou saber disso, gente? Né? A gente só obedece. Então, Deus, a capacidade vem de Deus. E é tudo pela graça de Deus, né? Paulo mesmo diz, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sou o que sou pela graça de Deus, né? Ele diz que é o menor dos apóstolos. Pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E muitas vezes nós nos vemos intimidados por aquilo que Deus coloca na nossa mão, à nossa frente, né? A missão que Ele tem para nós. O que me consola é saber que muitos profetas na Bíblia, muitos personagens bíblicos, né? Se você pensar em Moisés, por exemplo, né? O que ele falou quando Deus disse que ele tinha que fazer? O que ele falou? Quem pode me dizer? O que Moisés falou para Deus quando Deus deu uma pequena missão para ele, de libertar o povo do Egito? Eu não sei falar, eu me atrapalho com as palavras, né? Jeremias, e Moisés falou assim, manda outro. Gente, quantas vezes eu falei para Deus, manda outro? Eu não, Deus, manda outro.
Gente, a gente está perdendo a vida e a oportunidade de servir a Deus, falando, Deus, manda outro. Olha quantas pessoas tem aqui, manda outro. Em nome de Jesus, próxima vez que Deus pedir algo para você fazer, você não vai falar, manda outro. Você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para te servir. Não tenho todas as respostas, graças a Deus, porque senão para que a gente ia viver pela fé, né? Se a gente tivesse todas as respostas. Mas nós temos que viver pela fé nos projetos que Deus coloca no seu coração. Então, Moisés ficou com medo, com certeza. Dá medo, né, pastor? A gente é ser humano. A gente não quer todo ali no controle, o financeiro, assim, falando, nossa, está sobrando, mas nunca está sobrando, gente. E Deus vai provendo, né? Eu falei, ai meu Deus, não tenho dinheiro nenhum para fazer, né? Eu falei, mas faz. Então, Deus há de fazer um milagre, né, gente? É assim que a gente caminha pela fé. Jeremias, gente. Jeremias, era difícil o contexto dele, gente. E olha o que ele falou. Olha o que ele falou para Deus. Ah, soberano Senhor. Jeremias 1, de 4 a 10. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviarei, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Qual é a desculpa que você tem dado a Deus para que Ele não escreva a sua história? Será que você está assim dizendo, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, o meu tempo já passou, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Gente, para de desculpa e fala, eis-me aqui. Você precisa confiar que é Deus que vai fazer, é Deus que vai prover. Eu só penso assim, Deus, não tive essa ideia, o Senhor colocou essa ideia no meu coração, então o Senhor que vai dar um jeito. Porque a ideia é dele, né? Eu falo, Deus, o Senhor que vai ter que dar o jeito de resolver isso aí. O Senhor vai dar o dinheiro, o Senhor vai dar as pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? O Senhor vai à frente, então a missão é sua, eu só vou confiar aqui, porque o Senhor está escrevendo a minha história, né? E muitas vezes, quando você pensar, lembra? Manda outro, você fala, não, Deus, manda eu. Manda eu. Porque, gente, é um privilégio. Às vezes a gente vive a vida assim meio amargurado, falando, não estou vivendo a vontade de Deus, não estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Mas aí Deus manda você fazer as coisas e você não faz. Você fala, Deus manda outro. Daí o outro está vivendo o superabundante de Deus, está ali vivendo os projetos que Deus tem para ele. E você fica, nossa, que massa a vida dele, queria uma vida assim. Mas daí Deus põe o projeto no seu coração. E você fala, não, manda outro. Está repreendido, gente. Esse, manda outro. Né? E o terceiro, como que Deus escreve a nossa vida? Para terminar. Seja um ministro dessa nova aliança. Gente, você tem proclamado as boas novas do Evangelho de Jesus onde você está? Você sabia que não só Paulo podia ser o ministro da nova aliança, mas todos nós podemos e devemos? Né? Nós precisamos entender que quando a gente fala, Deus manda o outro, a gente está perdendo essa grande oportunidade de transformar a vida, né? Através do poder do Espírito Santo. E esses dias eu estava lendo num livro, eu não sei agora onde que eu li, se foi num livro, se foi num devocional, está vendo que a minha memória é ruim. E a gente precisa proclamar essa verdade para as pessoas, sobre quem Jesus é, sobre o que Ele pode fazer. Eu não sei se vai ser através de livros, que essa é a minha ideia principal, se é através de um projeto social, se é no trabalho onde você está, se é através do relacionamento. Eu estava lendo num livro e vamos imaginar essa situação. Você morreu, ok, porque vai chegar o dia, e você chega na porta do céu, e Jesus está lá, assim, na frente do portão. E Ele fala, por que eu devo deixar você entrar aqui? Por que eu posso abrir os portões para você? É uma pergunta retórica, tá bom? Mas reflita aí. E olha, muitas vezes nós vivemos um cristianismo baseado na velha aliança, na antiga aliança. Porque se você responder, Deus, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa que ajudou o próximo, eu fui uma pessoa que não matei, não roubei, não falei mal de ninguém. Você está vivendo a sua vida com Cristo baseada na antiga aliança. Porque não existe nada que nós façamos pela nossa própria força que nos faz chegarmos mais perto de Deus.
Agora, eu perguntei para o meu filho de 14 anos, eu falei, filho, se você chegasse na porta do céu, né, fiz a mesma pergunta para ele, e ele me respondeu, ele falou, mãe, eu falaria para Jesus, é por causa do amor dele, que me encontrou. Então, a gente precisa viver um cristianismo baseado na nova aliança, né? Baseado não em ritos, em coisas que aparentemente nos aproximam de Deus, mas nós precisamos viver essa liberdade, para que a gente não volte a viver da maneira antiga. E muitas pessoas próximas de nós precisam entender isso, né? Que é pela fé em Cristo que nós temos acesso à vida eterna, através do próprio Cristo. E hoje eu quero orar com vocês. Eu sei que Deus falou ao coração de muitas pessoas aqui. E a pergunta que eu fiz no início, ela ainda vale, é a mesma para a gente fechar a nossa conversa hoje. Você deseja ser uma carta viva, escrita por Cristo? Pelo Espírito Santo, né? Como diz o texto? Você quer ser um livro que, quando for escrito, o autor principal não é você, é Deus e o que Ele fez na sua vida? Você tem entendido de Deus que Ele quer trabalhar em uma determinada área da sua vida? Lembra do coração macio? Lembra que para a gente ser carta viva a gente precisa ter um coração maleável? Será que existe algo que Deus está te rondando, Deus está te ensinando, colocando pessoas na sua vida para que você entregue essa situação, para que você veja sob a ótica do Espírito Santo? Será que existe alguma coisa nesse momento que o Espírito Santo está falando com você? Pare de lutar, gente. Pare de lutar com as suas próprias forças. Ore para que haja transformação em sua vida. Ore para que você não tenha o controle de mais nada. Porque quando entregamos a vida a Cristo, é Ele que tem o controle. Não somos mais nós mesmos que vivemos, é Ele que vive através de nós. Será que a oração por você será como o ponto 2 que a gente conversou? Que quando nós queremos que Deus escreva a nossa história, não é mais do nosso jeito, né? A história Deus transforma. Eu, para falar bem a verdade, eu nunca tinha pensado em ter filhos na forma que eu vivia. E eu tinha decidido isso, ponto final. Essa era a minha história, o que eu tinha planejado para mim mesma. Mas na minha história de Deus escrevendo a minha história, tinha 3 pessoas que eu nunca tinha imaginado na minha vida em ter, em cuidar, né, em ser meu ministério. E não que a maternidade seja fácil, né, porque quem tem filho aqui sabe como é difícil, como é desafiador. Mas nos planos de Deus, Ele tinha uma Letícia que entregava a sua própria vontade, a sua própria ideia de futuro, a sua própria ideia de sucesso, a sua própria ideia de merecimento, a sua própria ideia do que as pessoas vão falar sobre mim, né? Tudo isso eu tive que entregar. Será que você está pronto para diminuir, para que Ele cresça? Ou você não tem vivido como um ministro da nova aliança? E hoje você deseja aproximar pessoas para mais perto de Cristo. O desafio de hoje também é para que você seja esse ministro da nova aliança. Uma nova forma de se relacionar com Deus. Uma nova forma de trazer pessoas para viver a vida como ela deve ser, para que mais cartas vivas sejam escritas. Então são essas 3 orações que eu quero fazer com vocês hoje. Se você deseja, né, ter um coração mais maleável, entregar para Deus algo na sua vida nesse momento. Se você deseja ser um livro escrito, não andando pelo seu próprio entendimento, mas crendo naquilo que Deus pode fazer, e ser um ministro da nova aliança, eu gostaria que você se colocasse em pé. Se Deus falou ao seu coração sobre alguma dessas áreas, alguma coisa que Ele tocou aí no seu coração, vou deixar um minutinho para você fazer a sua oração, tá bom? Sobre aquilo que Deus falou aí.
É o seu tempo com Deus agora. Fala para Ele aquilo que você está entregando ou aquilo que você quer fazer, sobre ser uma carta viva de Cristo. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, colocando nossa vida à disposição do Senhor, Pai. Nós queremos ser cartas vivas escritas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Oh Deus, nós queremos colocar agora aos Teus pés áreas da nossa vida que muitas vezes nós não queremos entregar. Deus, nós queremos ver transformação. E para isso eu oro, Deus, quebranta o coração dos meus irmãos aqui. Deus, que todo o espírito de orgulho, toda a ideia de soberba, tudo aquilo que pode vir para impedir o Teu trabalho, Deus, que caia por terra agora no nome santo de Jesus, Pai. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração que se coloca na Sua presença para ser transformado. Ô Espírito Santo de Deus, vem Deus, derrama Deus a transformação, Deus. Quando nós nos rendemos na Tua presença, Deus, é ali que o Senhor começa a fazer a transformação. Deus, nós não precisamos viver no orgulho, nós não precisamos viver nas nossas próprias forças, Pai. Espírito Santo de Deus, nos dá um coração de carne, nos dá sempre, Deus, até nós irmos para o céu, Deus, com um coração que aprenda cada dia com o Senhor, Deus. Eu oro, Deus, para aquilo que o Senhor colocou como missão da nossa vida, Deus, que nós não apoiemos no nosso próprio entendimento, Pai, que nós vivemos pela fé, crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Deus, nós queremos nos mover em obediência, Deus, para viver a missão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Não permita que a gente fique olhando a vida do nosso irmão e se comparando, achando que o Senhor só usa a vida do outro. Não, o Senhor tem missão e vida para cada um de nós, Pai. O Senhor está escrevendo a história de cada um aqui, Deus. E das pequenas coisas às grandes coisas, Pai, para o Senhor todas elas são importantes, Pai. E eu oro, Deus, para que o Senhor capacite os meus irmãos, que o Senhor providencie os recursos, que Deus, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor vá à frente, abrindo portas dos projetos que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Coloca a ideia no coração deles, Pai. E Deus, nos ajuda a sermos ministros da nova aliança. Pai, pessoas que estão perto de nós, que precisam, Deus, entender quem o Senhor é, que precisam entender a liberdade que existe em viver com o Senhor, Pai. Nos dá ousadia, nos dá sabedoria para criarmos relacionamentos, amizades, Deus, com o objetivo de levar pessoas para mais perto de Ti. Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que apesar de nós, nos usa e escreve a nossa história, Pai. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Em Teu nome que eu oro. Amém. Vou estar lá no final, tá, pessoal? Amém, né? Que palavra inspiradora. Louvado seja o Senhor. A gente ainda canta mais uma canção para se despedir desse culto. Aí logo após essa canção, você está dispensado com a graça de Deus. Amém? Mas canta com a gente, se você puder ficar. Amém? Louva o Senhor. Tua fidelidade, amor, nunca mudarão. Meus olhos veem Tua glória, e agora
Que o Senhor te abençoe e te guarde até a próxima quarta-feira. Deus abençoe.